Daremos continuidade à nossa aula de FES da disciplina de eletroterapia. Com relação ainda às técnicas de aplicação, é importante explicar todo o procedimento para o paciente, principalmente se é a primeira vez que ele vai estar recebendo a terapia, fazer a higienização da área de tratamento, se for necessário o uso de álcool para tirar oleosidade, qualquer outro produto que vai ser uma impedância à passagem da corrente, e localizar o ponto motor. Para isso a gente pode ter o mapa de ponto motor do nosso lado, porque alguns que a gente mais vai utilizar a gente acaba memorizando, mas lembrar de todos os pontos motores, de todos os músculos, superficiais ali é difícil, tá? Então, ter o mapa sempre em mãos. Bom, o ponto motor, O que é ponto motor? É o ponto entre a extremidade distal de um motoneurônio e as fibras por ele inervadas. A gente conhece também como junção neuromuscular ou placa motora. Ele vai localizar na superfície da pele e vai permitir que ocorra uma contração mais eficiente usando uma menor energia, tá? Então, é o melhor ponto que a gente tem para colocar o eletrodo. Em geral, o ponto motor de um músculo ele vai se localizar sobre o ventre muscular, na parte central do ventre muscular, mas isso não é regra, tá? Além da localização do ponto motor, existem outros métodos alternativos da colocação desses eletrodos, que para alguns indivíduos podem ser até mais confortáveis. Um deles é na origem e na inserção, e o outro é no meio do ventre muscular, tá? Normalmente coincide ser o meio do ventre muscular com o ponto motor, mas isso não é regra, tá bom? Então a gente tem três opções: no ponto motor, a outra na origem e inserção do músculo, bem próximo ali à junção músculo-tendínea, e outra é no meio do ventre muscular. Aqui só para mostrar para vocês o que a gente considera, o ventre muscular. Então, apontador aqui para vocês, tá? O ventre muscular é toda essa parte que tem músculo. Aqui já é a junção músculo-tendínea e aqui já é o tendão, tá? O eletrodo ele vai no ponto motor, ou seja, é bem no ponto onde eu tenho a junção neuromuscular aqui. Tá? E aqui eu estou mostrando para vocês o FES, que é uma corrente alternada ou bifásica, tá? Lembrando que não tem preferência de colocar o eletrodo positivo ou o eletrodo negativo no ponto motor. Aqui é a musculatura de tibial anterior, então o ponto motor ele se localiza bem aqui, tá? O outro eletrodo a gente deixa numa região próxima, ainda no mesmo músculo. E aqui é uma criança, a gente pode ver fazendo a eletroestimulação, então a gente solicita que na hora que ela for sentir o disparo, a sensação do formigamento, a musculatura dela automaticamente vai contrair e a gente pede simultaneamente uma contração ativa e fazendo de forma funcional. A gente pode, por exemplo, trabalhar com esse indivíduo até mesmo em pé, fazendo as fases da marcha, por exemplo, de contato inicial. O tempo total de terapia, em média 15 minutos, no máximo ali 20 minutos, mas a gente utiliza, lembrando que a gente vai associar a eletroestimulação com o exercício e posteriormente a gente vai associar com a cinesioterapia ativa, um treino funcional, um treino de marcha, de sedestação, e aí vai depender de qual musculatura que eu vou estar trabalhando. Lembrando que uma terapia eu também posso fazer ali o trabalho de mobilização, de alongamento e de outros objetivos daquele dia programado para o paciente. Importante a gente sempre verificar os sinais de fadiga para evitar a exaustão daquela musculatura. Aqui mostrando para vocês algumas imagens, tá? Então aqui no primeiro eu posso associar, por exemplo, extensores de punho com alguma atividade funcional mesmo, colocar ali um copinho e fazer o trabalho de mudar de posição, de afastar ou aproximar na mesa. Aqui para vocês a segunda imagem, eu estou ativando a musculatura bilateral de quadríceps. E aí mais para frente eu vou mostrar para vocês que a gente consegue trabalhar musculaturas em contração de tempos diferentes, de acordo com o modo de disparo dos eletrodos
no equipamento. Então, aqui eu posso trabalhar, por exemplo, a fase de subir degrau, né? Que aí eu faço uma contração muito efetiva de quadríceps. E aqui uma mocinha, ó, vou tirar a minha imagem, tá? Usando aqui o tutor. Desculpa, não é tutor. Usando aqui os eletrodos, né? Em várias partes. Então, eu tenho aqui em parte distal, de coxa, proximal e distal da perna, aqui no pé também. Então, aqui eu ativo várias musculaturas, tá? Então, são músculos hipotrofiados que eu preciso fazer uma coordenação. Então, o FES ele nos permite isso, de utilizar disparos diferentes no modo do eletrodo. Conforme eu falei no slide anterior, existem modos de aplicação do tempo de disparo dos canais do equipamento na musculatura que eu estou trabalhando, tá? Então, existem dois modos. O síncrono, que a própria palavra fala, está sincronizado, ou seja, todos os canais eles estão ao mesmo tempo no tempo on, que é o tempo de contração. E isso eu consigo obter tanto uma contração isométrica como uma contração isotônica. Isométrica se eu colocar em agonista e antagonista, e isotônica se eu colocar somente na musculatura agonista. E o modo recíproco, tá? Então, reciprocidade é uma troca. Eu tenho o canal, por exemplo, número 1 no tempo on, enquanto isso o canal número 2 está no tempo off. E aí depois inverte. O canal número 2 está no tempo on, que é o tempo de contração, enquanto isso o canal do número 1 está no tempo off. E eles vão alternando. Com isso eu consigo uma contração também isotônica, tá? Agonista e antagonista. Essa tabela aqui embaixo, eu vou explicar para vocês um resumo do que eu falei, tá? Então, supondo que eu tenho dois canais, canal 1 e canal 2, numa mesma musculatura, tá? Então, aqui são 4 eletrodos. Se eu colocar síncrono, que é ao mesmo tempo, eu vou ter uma contração isotônica desse músculo. Então, ele ativa no tempo 1 esse músculo contrário. Se eu colocar o modo recíproco, ou seja, esses dois vão estar no tempo on, enquanto aqui está no tempo off. Só que por eles estarem na mesma musculatura, isso não é indicado, porque esse músculo nunca vai ter o tempo de repouso, de relaxamento, porque aqui vai estar contraindo, depois aqui vai estar contraindo, aqui vai estar contraindo, depois aqui vai estar contraindo. Então, isso não é indicado. Agora, se eu colocar, por exemplo, um canal no agonista e um canal no antagonista, então tá um de cada lado da musculatura. E aí, se eu colocar o síncrono, que são todos ao mesmo tempo, eu tenho uma contração isométrica. Então, aqui eu tenho a contração e relaxa. Contração de ambos e relaxa. Então, ele não vai fazer nem flexão, por exemplo, e nem extensão. Ele vai estar em contração isométrica, tá? Aqui eu não tenho mobilidade articular. E se eu colocar dessa mesma forma, só que no modo recíproco, eu tenho uma mobilidade. Então, aqui, recíproco. Então, esse ativa primeiro, depois esse ativa depois. Aí, enquanto um está ativando, o outro está no tempo de pausa. Aí, troca. Esse está ativando, esse está no tempo de pausa. Então, o membro, por exemplo, ele pode fazer esse movimento assim, ó, de contração e extensão, flexão e extensão, tá? E aí se torna uma contração isotônica com mobilidade articular, tá? Aqui, ó. Tudo bem? Algumas diferenças para vocês entre uma contração voluntária e uma contração eletroestimulada. Na contração fisiológica voluntária, a gente vai trabalhar predominantemente as fibras lentas, do tipo 1, né? Então, só a partir do momento que a gente coloca mais sobrecarga que a gente recruta do tipo 2. E isso, na contração eletroestimulada, acontece o contrário, né? Predominantemente as fibras do tipo 2, porque elas estão, de uma maneira geral, mais superficial, na localização ali do músculo, né? Mais próxima à pele. Na contração voluntária, eu tenho recrutamento assíncrono, de acordo com a tarefa, né, ou a sobrecarga. Então, quanto maior a sobrecarga, maior o recrutamento do maior número de fibras. Já na contração eletroestimulada, o recrutamento ele é
assíncrono, ao mesmo tempo. Bom, na contração voluntária, eu tenho aqui um treinamento que leva a efeitos sistêmicos, como pode ativar uma circulação maior, né? Eu trabalho aqui sistema nervoso central também, coordenação, respiração, enquanto que a contração eletroestimulada ela tem pouco efeito sistêmico e às vezes é somente um efeito ali mais local. A contração voluntária, a fadiga ocorre após o maior tempo e numa contração eletroestimulada a fadiga ela vai ocorrer mais rápido, tá? Porque vai selecionar somente aquele grupo de fibras e é uma contração muito efetiva. Indicações. Eu posso utilizar para facilitação neuromuscular, né? Como uma substituição órtica. Imagina aquele paciente que tem aquele padrão de hipertonia de flexão, adução dos dedos, né? Pronação. Então, eu posso utilizar aqui nos extensores, fazendo a extensão. Como controle da espasticidade. E aí, a gente está falando de uma lesão de motoneurônio superior. Então, portanto, o motoneurônio inferior ele tem que estar intacto. Posso utilizar para paraparesias, hemiparesias, né? Lesões medulares incompletas, hipotrofia por desuso também, né? Onde se a gente deixa de utilizar a musculatura, ela também vai diminuindo o número de unidades motoras. Encefalopatias crônicas não progressivas, acidente vascular encefálico e por aí vai. Sempre lembrar de utilizar de forma funcional, tá bom? Alguns pacientes que têm uma hipertonia, quando eles iniciam o tratamento, eles realizam a terapia primeiramente sem a contração muscular ativa, e a gente está falando que está tirando o funcional. Ou seja, não existe a contração ativa, somente da corrente. Mas isso é só um período de adaptação. A partir do momento que o paciente já se adaptou, aí a próxima sessão, as próximas sessões, né, a gente já concilia a contração eletroestimulada com a contração ativa. Isso, gente, que torna esse equipamento tão funcional, tão usual pra gente, tá? Isso é muito importante a gente sempre colocar, porque se eu não trazer a função para o exercício durante a terapia, a gente está falando de terapia combinada, né? Deixa de ser funcional, então a gente tem que ter o uso da corrente estimulando ali localmente e também o comando que vem ali do sistema nervoso central, a coordenação de outros músculos sinergistas, né? Isso vai potencializar a recuperação do nosso paciente. Aqui um exemplo para vocês, tá? Então, o que eu falei já anteriormente, se eu for utilizar as fases da marcha, né? Por exemplo, ativa aqui tibial anterior no contato inicial. Então, toda vez que você sentir, você vai começar a dar o passo, né? E aqui um outro exemplo também de ativação de quadríceps quando treino de sentar e levantar. Paciente aqui na barra paralela, então fazendo um ativo assistido com membros superiores. Então, a contração eletroestimulada e a contração ativa também. É muito legal a gente trabalhar isso, esse conjunto, né? Essa terapia combinada com o paciente. Existem dois modos da gente diminuir o tônus, tá? Daquela musculatura espástica. O primeiro deles, a gente está falando de uma inibição recíproca, ou seja, os eletrodos eles vão se posicionar na musculatura oposta, antagonista ao músculo espástico. E uma vez que eles são contraídos de forma eletroestimulada, eles vão ativar o fuso muscular. O fuso ele vai enviar essa mensagem pelas vias 1A e 2 até a raiz dorsal da medula. Lá ele vai fazer uma conexão com os interneurônios da medula, que novamente vão fazer uma conexão com os motoneurônios alfa e gama, diminuindo o disparo de potencial de ação que leva a essa hipertonia. O segundo modo é o modo de inibição autógena, ou seja, nós colocaremos eletrodos na própria musculatura que está espástica. Uma vez que essa musculatura recebe a contração eletroestimulada, é o OTG o principal responsável pela captação dessa informação e por levar novamente para a raiz dorsal da medula pelas vias 1B. Chegando na raiz ventral, ele vai fazer interconexão com
o interneurônio da medula e novamente vai fazer uma nova conexão com o motoneurônio alfa e gama, diminuindo esse disparo, essa excitabilidade desses motoneurônios que estão levando à hipertonia, ok? Então, a gente vai ter o recíproco, que é o eletrodo na musculatura antagonista ao espástico, sendo responsáveis por enviar informação, o fuso. E o autógeno, que o eletrodo é na própria musculatura espástica, sendo o principal responsável, o OTG. Então, resumindo, tá? A eletroestimulação no músculo espástico, ela diminui a velocidade de condução das fibras 1A e 2 do fuso, e 1B do OTG, diminui a velocidade de condução do motoneurônio alfa e gama, resultando em uma diminuição do reflexo miotático e, consequentemente, uma diminuição da espasticidade. Então, aqui é um resumo de uma imagem de todas as vias, tá? Então, aqui do OTG a via 1B, do fuso a via 1A e 2, fazem conexão com o interneurônio, fazem conexão com o motoneurônio alfa e gama, tá? Cessando aqui o disparo que leva à hipertonia. Efeitos fisiológicos, eu tenho aumento da irrigação sanguínea no músculo, aumento, consequentemente, do metabolismo, da nutrição, da oxigenação, liberação de metabólitos, dilatação arterial e a resposta do tudo ou nada, né? Ou o estímulo elétrico ele é suficiente para contrair, despolarizar toda a fibra, ou ele não tem essa capacidade. Contraindicações: marca-passo cardíaco, sobre a região precordial, sobre o seio carotídeo, espasticidade grave, lembra a escala de Escher, que a gente consegue graduar o grau de hipertonia? Então, se esse grau de hipertonia for muito severo, onde eu já tenho uma contratura, uma anquilose articular, eu não consigo trabalhar a funcionalidade, porque eu não consigo atingir mobilidade daquela articulação. Então, é contraindicado nesses casos. Qualquer implante eletrônico, áreas com sensibilidade alterada, principalmente se for uma hipoestesia, desintegridade epitelial, que tenha lacerações ou dermatites, tecidos neoplásicos benignos e malignos, febre ou infecções em geral, paciente que tenha aversão à estimulação eletrônica e uma lesão nervosa periférica do tipo neurotinese, né? Onde eu tenho a secção completa do corpo do neurônio, tá bom, gente? Lembrando que a gente tem as contraindicações absolutas e a relativa, né? Eu trouxe para vocês algumas imagens, alguns mapas de ponto motor aqui nos slides, tá? Então, aqui região de face, tronco, membros superiores e inferiores, tanto vista anterior quanto posterior, e o membro inferior aqui também a vista medial. Aqui algum mapa, vou tirar aqui depois para vocês verem melhor. Aqui alguns pontos, né, com a legenda. E aqui também outros pontos motores, tá? São, né, alguns, lógico, que a gente vai acabar decorando, mas sempre é bom ter o mapa em mãos para a gente conseguir localizar esses pontos. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de corrente, porque é uma corrente muito popular, muito utilizada, né, diante de lesões neurológicas, onde a gente quer dar, desde do movimento ativo assistido, né, que a gente quer facilitar o movimento para o paciente, até a gente querer condicionar e dar treinamento para aquela musculatura. E lembre sempre de associar o FES, né, a corrente, com o exercício ativo. Então, a gente tem a ação simultânea do equipamento e toda a parte sistêmica também da contração ativa. Tá? E fico à disposição para sanar as dúvidas de vocês. Até a próxima aula.